Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estarmos novamente juntos. Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024, manhã de sábado, e nós estamos realizando o nosso segundo fórum do Garden e programa de pós-graduação Justiça Administrativa. Hoje nós estamos recebendo mais um convidado. Nós estamos recebendo hoje aqui o advogado e professor Sérgio Francisco Carlos Graziano Sobrinho, que é um amigo de longa data, é paulista, mas está radicado em Santa Catarina já há muitos anos, mora em Florianópolis, e o Graziano, então, ele vai falar conosco, né, sobre a sua tese de doutorado. Eu convidei ele para conversar com a gente sobre a tese de doutorado dele. A tese de doutorado do Sérgio Graziano, que foi feita na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, com a orientação do Dornelles, do João Dornelles. Ela foi sobre o tema da segurança pública, sistema penal, e ela foi muito bem sucedida. Ela ganhou o prêmio CAPES de tese, melhor tese no Brasil, no ano de 2008. E aí o Graziano publicou, inclusive, né, publicou pela editora Lumen Iuris, e ela se chama Globalização e Sociedade de Controle, a Cultura do Medo e o Mercado da Violência. E também, antes de a gente começar aqui a gravação, o professor Graziano estava me dizendo aqui que também a tese está em domínio público, então quem quiser ter acesso ao material também pode, basta botar o nome dele e procurar, que vai encontrar no repositório de teses lá da PUC, à disposição. Tá? Então é uma satisfação muito grande, né, rever o professor Graziano, né, que a gente já trabalhou junto durante alguns anos, né, lá na Fundação Educacional lá de Criciúma, Santa Catarina, e atualmente ele está, né, com seu escritório de advocacia muito bem sucedido em Florianópolis, e aguardando aí na lista tríplice para ocupar uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Os trâmites burocráticos estão acontecendo, né? Ele é o primeiro da lista, então temos aí uma expectativa bem positiva, né? Com a possibilidade de nomeação para esse novo desafio do Graziano. Graziano, então, vou passar a palavra para ti, né, te agradecendo pela gentileza de estar aqui conosco, né? Só para tu saberes, nós temos aqui alunos da graduação em Direito, né, e da pós-graduação, do mestrado também, alguns alunos que também foram convidados para estar conosco aqui nessa manhã, tá bom? A palavra está contigo. Bom dia a todas e a todos. Estão me escutando bem? Tranquilo? Escutando, professor? Então tá. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite do professor Carlos, né? Estar aqui sempre é um prazer enorme. Acho que não é a primeira vez que a gente faz uma atividade remota, teve uma outra oportunidade que a gente conversou com os seus alunos, né? E para mim sempre é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também a todos e a todas que estão, tem bastante gente, aí tem mais de 20 pessoas, aí tem bastante gente, que veio, que se dispôs no sábado de manhã. Eu perguntava para o professor Carlos, é uma atividade normal de aula? Eu falei, não, é extra, né? Então, é mais importante e mais de parabenizar ainda, né? Porque não é fácil sábado se dispor a ouvir, e ainda virtual, né? Espero que todos estejam bem e que a gente faça um bom debate. Eu conversei um pouco com o professor Carlos, ele pediu para a gente fazer uma fala aí de uns 40, 50 minutos e depois abrir para perguntas. Mas, independente disso, ao longo da exposição, vocês fiquem bem à vontade para questionar, tá? Eu só não sei como funciona direito, se vocês têm que levantar a mão, o professor faz uma pergunta no chat, o professor Carlos interrompe,
mas se quiser interromper, fiquem bem à vontade para a gente discutir, tá? Eu também fiz um roteiro aqui, para tentar ser o mais objetivo possível, e então às vezes eu estou com um texto aqui na minha frente para ficar me baseando, mas sintam-se bem à vontade. Eu quero começar a falar sobre esse tema, porque é o seguinte, eu estou afastado das universidades, o professor Carlos sabe, desde 2018, né, quando eu comecei a me dedicar exclusivamente à advocacia. Mas a gente não perde o gosto pela leitura, e eu tenho lido algumas coisas, e tem um assunto que está me chamando muita atenção, que é com relação às novas tecnologias, inteligência artificial, algoritmos e tal, e isso está tendo um impacto, está trazendo isso pode se conectar muito com a minha tese, né, com o que eu escrevi em 2008. Comecei em 2003, terminei em 2008, e isso, então, há quantos anos aí? Dá 14, 15, 16 anos, e essa história de inteligência artificial não se falava há 16 anos atrás, né? Falava, mas era uma coisa muito, muito superficial. E isso está me interessando muito, e aí eu conectei, aí eu faço ao final, professor Carlos, chamo atenção para um primeiro ponto, que é o centro da tese, né? É o objetivo da tese, e trago mais 2 pontos extras que estão fora da tese, que eu acho que tem conexão, né? Me parece, uma é consequência da tese, o que eu julgo consequência da tese, e o terceiro ponto dos algoritmos é como isso pode estar favorecendo a ampliação dos processos de criminalização, né? Então, me parece bastante saudável falar nesses pontos, tá? Então, parece assim muito saudável, né? Então, esse pool de ideias para que a gente possa desenvolver algo e realmente desenvolver mais essa tese, que eu acho que é uma tese bacana, ficou bacana, com a ajuda, evidentemente, de grandes amigos, grandes professores, principalmente do meu orientador, o professor Carlos, também, na época ele era professor na universidade lá, e fizemos debates, os debates sempre foram muito, muito profícuos e foram implementados aqui, né? E agradeço, então, a presença de todos, e especialmente ao professor Carlos. Então, feitas essas considerações iniciais, o professor Carlos já falou do título da tese, e o título diz muito ali, né? Globalização, sociedade de controle, a cultura do medo, o mercado da violência. Né? E ela representa, né, de uma certa forma, de uma maneira muito geral, a indicação de que a violência que tanto assusta a nossa população é um produto social, né, que deve ser analisado e deve ser observado com a finalidade de entender como se dá e por que se dá essa violência. Existe um grau de violência que é normal, mas algo que às vezes ultrapassa essa normalidade. E as causas desse fenômeno que a gente chama de violência, tem várias causas, né? Tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, e que, na minha lógica, no meu entendimento, é daí, das questões políticas, é que origina e se alimenta essa ideia de violência. Né? Mas me parece assim que, a partir dessa constatação de elementos econômicos, sociais e políticos, é fundamental entender o quê? Que a repressão, e aí é o ponto da tese, é esse, a repressão da violência se tornou um eficiente dispositivo de controle social. Ou seja, é um eficiente mecanismo de controle social, especialmente para determinadas populações. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. E como isso se dá ao longo da nossa vida. Porque é evidente que eu estou falando isso a partir de autores
que me deram suporte do início do século XX, por exemplo. Tem outros anteriores, mas tem Rosa Luxemburgo, por exemplo, que escreveu coisas que têm total relação com o que eu estou falando aqui. Né? Isso tem um autor chamado Frank Pasquale, que é um que começa a falar, está falando muito sobre algoritmos e tal. Ele diz assim, aqui eu vou abrir aspas para que ele fale, ele diz o seguinte: o Facebook define quem somos, a Amazon define o que queremos, o Google define o que pensamos, o sistema financeiro define o que temos e o sistema de reputação define cada vez mais nossas oportunidades. Então, qual é o meu objetivo aqui, né? Usar a tese, explicar um pouco da tese e ver o que nós podemos pensar para o futuro. Né? Então, eu estava dizendo o seguinte, que essa repressão da violência, como um eficiente dispositivo de controle, ela é um eficiente dispositivo de controle de populações. Mas que população é essa? São os excluídos. Né? E essa população excluída e esses dispositivos, eles são eficientes para o controle, mas vai amoldando, né? Ou vai se constituindo determinadas populações, isso é o que eu estou falando do sistema prisional, como um exército que a gente chama de exército de reserva de mão de obra. E, mais uma vez, eu quero fazer um outro parênteses aqui, professor, porque muitas coisas que eu estou falando aqui, e isso eu quero que vocês todos e todas entendam, é a partir de vários autores. Né? Então, e aí eu vou, daqui a pouco as coisas talvez a engrenagem pegue melhor, porque a ideia que nós estamos tratando aqui, por exemplo, exército de reserva, é algo que se pensou no que nós chamamos de modelo Fordismo. Né? E a ideia de cárcere como um mecanismo para docilização de corpos. Aí eu estou falando de Foucault, por exemplo. Né? Então, quando eu falo isso, tem muita história e muito debate em relação a isso. Mas vejam, muito mais do que isso, a violência, e aí, já partindo um pouco para a tese, mais propriamente dita, a violência se tornou um negócio. A violência se tornou um negócio e a matéria-prima desse negócio são seres humanos. São seres humanos e aí isso vai se imbricar, vai se relacionar muito forte. Não só os seres humanos, mas as guerras. E aí você pode pensar em guerras em diversos aspectos. Você pode pensar em guerras por territórios, né? Zonas comerciais de passagem, por exemplo, terras com petróleo, tudo conforme a geopolítica internacional vai querendo. E aí tem as guerras aí que não cessam no mundo inteiro, né? E também tem as guerras, outras guerras e as guerras internas, né? Por exemplo, as guerras contra os mercados ilícitos, né? Como a guerra contra as drogas, a guerra contra o tráfico de pessoas, guerra contra o contrabando, por exemplo. Então, a violência se tornou um negócio, né? Um negócio muito importante para o capitalismo. Agora, para o nosso campo, e aí a gente pode citar um exemplo, né? A face mais cruel desse negócio é a privatização dos presídios. É um exemplo muito, vamos dizer assim, muito objetivo disso. E nesse projeto de privatização de presídios, é importante analisar e perceber que é, na verdade, uma exploração lucrativa da força de trabalho de pessoas presas. E isso somente é possível quando identificamos as prisões como uma instituição de controle social na sociedade contemporânea.
Mas é importante entender, e aí eu quero citar dois livros importantes, que é Pena e Estrutura Social, do George Rush Oppenheimer, e o Cárcere e Fábrica, do Dario Melossi e do Máximo Pavarini, em que eles demonstram, ou eles fazem uma perfeita explicação da relação histórica entre cárcere e fábrica. Na medida em que eles demonstram, todos esses dois livros, e outros tantos, né? Mas esses são muito, muito usados, como a prisão, ou a prisão como um aparelho de privação da liberdade e a fábrica como um aparelho de produção econômica. Né? E essa relação é muito próxima uma da outra. E cabe aqui lembrar que as formas de contratação da iniciativa privada para a privatização de presídios, seja ela em cogestão, privatização, as PPPs, né, parcerias público-privadas, né, para a administração das prisões, estão num nível de exploração do ser humano privado de sua liberdade e a utilização de alguém que não pode escolher. O preso não tem qualquer tipo de poder dentro dessas instituições totais e está submetido a todo e qualquer tipo de exploração. Aliás, eu digo assim, ele vai se submeter a tudo isso. Ele vai se submeter a tudo aquilo que está ordenado por eles. Mas vamos lá, vamos seguir. Graziano, Oi? tem a Linei, que é lá de Manaus, ela quer fazer, acho, uma pergunta. Pois não. Bom dia, professor. Oi. Recentemente, eu vi uma reportagem vendo uma questão estatística sobre o avanço de igrejas evangélicas em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no meu estado, no Amazonas, que tem bastante. Quando o senhor fala sobre docilização de corpos e violência, a religião também está nisso? Porque nós vemos a religião entrando nos presídios, nós vemos a religião patrocinando. Quando o professor Carlos me chamou, eu estava procurando a palavra exata, porque está me fugindo. São locais que eles colocam para recuperação de drogados, de viciados, me fugiu o nome que normalmente se usa. E a igreja tomando à frente, igrejas, né? Não colocando especificamente uma, tomando à frente determinadas coisas, elas também fazem parte desse instrumento de docilização, ou se houver apenas a questão da violência? Muito obrigada, é isso mesmo, comunidade terapêutica, que, aliás, tem diversas críticas em relação a, eu acho que psicólogos e assistentes sociais, isso também tem uma grande crítica contra comunidades terapêuticas. Enfim, obrigado pela pessoa que escreveu para mim. Então, o senhor vê esse lado da religião também fazendo parte, também se aliando a esses instrumentos de docilização de corpos? Essa é a pergunta. Olha, Linei, obrigado pela pergunta. Vamos tentar dar um pause aqui no nosso debate. Mas, Linei, é assim, quando a gente está falando em docilização de corpos, quando Foucault fala nisso, ele está pensando numa transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, né? Em que as pessoas trabalhavam no campo, tal, com enxada, e vai para os burgos, né? E lá nos burgos eles encontram a sociedade se desenvolvendo, os pequenos artesanatos, tal, a industrialização. Então, essas pessoas que trabalham com enxada têm que começar a aprender a trabalhar com equipamentos industriais, as máquinas, né? Então, essa ideia de Foucault, eu estou falando, é evidente, em segundos, né? Coisa que há muito debate em torno disso, é evidente, né? Estou fazendo um resumo do resumo, né? É uma sinopse do resumo, estou fazendo. Então, a ideia de docilização dos corpos que é utilizada é naquele momento em que se precisava de um exército de pessoas descartáveis. Então, você precisa de mão de obra, você, por exemplo, criminaliza, e o George Rush fala muito bem disso,
no Pena e Estrutura Social, você criminaliza determinadas condutas, por exemplo, vadiagem, né? Prende a pessoa, leva para os grandes castelos, que a burguesia, os reis perderam poder e tal, e você usa esses castelos, eu lembro até que o nome do primeiro castelo, que eles chamam lá, é o castelo de Bridwell, né? Eles são treinados, e ali ele usa a expressão docilização de corpos, treinamento de corpos, né? Que eu vou entrar daqui a pouquinho tem uma parte que eu falo sobre isso. A questão das igrejas, eu não... se forem... A igreja, como um todo, eu não vejo problema ela ir para os presídios. Porque quem está no cárcere é uma situação... Eu não sei, porque o cárcere, a prisão, é algo absolutamente medieval, né, em termos humanitários. Não tem sentido você prender pessoas. Não tem o menor sentido. A não ser para conter violência. Duas pessoas estão brigando, teus filhos estão brigando, você porta cada um no seu quarto e você prende os dois. Então, quando tem crime violento, está acontecendo, você tem que prender. Mas não como mecanismo qualquer ressocialização, reinserção. Isso não existe para mim. Então, a prisão como algo medieval, algo que não existe sentido na sua existência, as igrejas e toda e qualquer forma de ir às prisões para dialogar com presos, em termos humanitários, eu acho excelente, independente de qualquer religião. Né? Então, fiz todo esse desenho, Linei, para tentar te responder assim, não acredito que seja a docilização, as religiões, quando entram nos presídios, estão docilizando os corpos. Pode ser até que façam isso, mas me parece que os processos que ocorrem, principalmente os processos de despersonalização do sujeito, do eu, do sujeito, indivíduo que está lá dentro, né? Indivíduo significa não divisível por dois, ou seja, aquele sujeito singular, a despersonalização do sujeito, as igrejas têm um papel fundamental dentro dos presídios, seja ela realmente qualquer uma, evangélica, católica, qualquer religião, né, que vá ao presídio fazer trabalhos comunitários, eu em certa medida, eu sou favorável. Aí não vejo assim como essa ideia de docilização. Talvez eles fiquem mais tranquilos com a ideia de religiosidade. Pelo menos é algo que ele pode... porque principalmente os evangélicos, né, têm um trabalho... A Igreja Católica também, por exemplo, com pessoas drogadas, né? Então, tem muita gente que se recupera dentro da igreja. Então, tem um papel fundamental. Não dá para... de antemão falar, não é bom. Então. Mas, então, resumidamente, me parece assim, que não é esse o conceito que eu estou trazendo aqui de docilização dos corpos. Não sei se eu te respondi, né? Mas eu acho que essa é a ideia. Tem mais alguém, Carlos? Tá, então vamos lá. Podemos seguir? Voltando, então, a gente está trabalhando com essa ideia, né, de sistema prisional. Então, eu estava falando para você assim, a gente precisa mostrar, né, a ideia e as estratégias de poder que tendem à aplicação, e aqui tem um parênteses que também não vai dar para a gente falar muito, mas é importante saber distinguir políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança. Tá? Então, é importante que a gente tenha políticas públicas de segurança. Por quê? Porque hoje as políticas de segurança pública têm corte autoritário. E mais que isso, estes mecanismos de controle social penal, vejam bem, são funcionais às necessidades de acumulação do capital, que é o ponto central da tese. Né? Então, o que é importante de tudo que a gente começou a falar até agora? Né? Perceber que eu acabei de responder agora para Linei, né, que tem relação ao quê? Essa transição do poder soberano,
assim definido por Foucault, né, para um modelo de controle disciplinar, típico das sociedades industriais, né? Que o sistema que foi substituído pelo sistema penal, não mais para treinar corpos indóceis, né? É o que eu estava falando agora para o Inei. Não mais para excluir ou eliminar o inimigo, vigiando, e aí vem Foucault de novo, vigiando e punindo, mas, e aqui vem uma coisa muito séria, que aí, Carlos, tem relação com o que eu falei no comecinho da história dos algoritmos. Então, esse sistema, ele não mais quer vigiar e punir, mas ele quer o quê? Observar, induzir a determinadas práticas, potencializando o quê? O deslocamento da soberania do Estado para o mercado. Isso tem muita relação com os algoritmos. Eu acho que ele travou, né? Ele travou. Eu pensei que tinha sido eu ontem. Nós tivemos atividade complementar no mestrado e fiquei travando e caindo. Eu falei, pronto, caí de novo, mas não. Quando eu vi o senhor se mexendo, eu disse, não fui eu. A gente sempre fica na dúvida, né? Será que fui eu que travei ou será que foi ele, né? Exatamente. Mande um zap para ele, informe que para ele entrar e sair, porque aí já percebeu. Vamos aguardar um pouquinho. Alô? Estão me ouvindo? Foi a minha internet, tá, Carlos, que caiu aqui. Hoje eu vim para o escritório e a internet aqui é bem boa, melhor que lá em casa e caiu. Acontece. Tá, eu não sei onde é que parei aqui, até onde vocês ouviram, mas eu estava dizendo assim, que o importante disso tudo é mostrar essa substituição do poder disciplinar, do controle disciplinar dos corpos, para vigiar e punir, né? Mas há uma alteração do modelo para um modelo de observação, de indução a determinadas práticas, potencializando o deslocamento da soberania do Estado para o mercado. Isso aí vocês pegaram? Eu já tinha falado, né? Ótimo. E isso tem conexão com o que a gente vai falar mais tarde, no final, bem no finalzinho mesmo, que é com relação à ideia dos algoritmos. Né? Aí está fora da tese, mas eu acho bacana fazer essa chamada para a gente poder fazer uma relação com o hoje, né, Carlos? Fazer alguma coisa que a gente entenda a importância desse trabalho para hoje. Eu já estou bastante tempo falando, né? Eu vou passar um pouquinho assim no texto aqui que eu preparei. Mas assim, então essa ideia de ressocialização e inclusão social, e isso é bacana também. Agora eu já vou cada vez, vejam que eu cada vez eu estou concentrando mais o argumento, né? Então a ideia de ressocialização, né, inclusão social do preso, né, isso, para mim, é um ponto central da tese, tá, Carlos? Ele é substituído pelo encarceramento em massa. Essa expressão todo mundo ouve, né? Encarceramento em massa, tá, mas como? Não, sempre existe um encarceramento. Só que a motivação parece que vai alterando. Então, esse encarceramento de pobres, excluídos, minorias. E aqui eu quero também fazer mais um parênteses, né? Minhas falas sempre é cheio de parênteses, mas aqui se entende minorias, não minorias porque tem menos pessoas. Como se fala, as mulheres é a maioria no Brasil, por exemplo.
mas elas são consideradas minorias. Por quê? Pela menor representação política. Né? Os negros, da mesma forma, eles são minorias? Não são minoria, mas dentro do espectro político são minoria. Por vários motivos, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas a ideia é essa. Quando a gente fala minoria, é isso. São os pobres. Pobres são minoria? Não são. Mas da representação política, sim. Né? Jovens. Né? Não é à toa que os pobres, jovens, negros, é o grande volume do sistema prisional. Não porque eles cometam mais crimes, mas é por política. Né? Ou seja, o sistema de justiça criminal começa a atuar contra aqueles que deixam de ter função econômica. É isso que esse que é o mote, né? E aí a gente vai falar, e aí podem chamar a Gandhi, por exemplo, né? Dos seres descartáveis, desnecessários. Então, e nesse ponto aqui, professor Carlos, a gente já começa a sentir mal assim, no ambiente, né? O sistema penal serve para isso? Sim, serve para isso. É isso. Então, a prisão, ela tem vários motes hoje. Não é mais aquela ideia de exército de reserva, né? Mão de obra, né? Excesso. Né? Mas vejam, esse excesso, pelo excesso de mão de obra, há o quê? Uma desvalorização da força de trabalho. E passa a ter prevalência o recrudescimento de práticas punitivas em detrimento de práticas disciplinares de adestramento. Né? Então, há um afastamento das práticas ressocializadoras. Agora vem o detalhe, que aí tem tudo a ver com a nossa tese. Esse afastamento dessas práticas, por outro lado, há o quê? A ampliação dos processos de criminalização. E como é que se dá esses processos de criminalização? Um aumento significativo dos tipos penais. Há uma alteração significativa. Eu não tenho dados hoje, tá, Carlos? Mas é interessante ver isso. A quantidade de tipos penais que estão surgindo dia a dia. Aumento das penas de todos os crimes. Né? Agora, há pouco tempo... Bom, não vou falar, porque daí eu faço mais parênteses, então eu não vou entrar nisso. Mas, assim, aumento de tipos penais, aumento das penas, leis processuais penais mais restritivas. Né? Outra coisa, a Lei 9.099, que todo mundo fala, não, é despenalizadora. Não é mentira. Porque você aumenta o tamanho do sistema penal. Né? Os acordos penais, né? Seja a NPP, Acordo de Não Persecução Penal, Transação Penal, tal, você aumenta o espectro do poder punitivo. Então você tem um processo, uma ampliação dos processos de criminalização. Algo que era absolutamente normal se torna criminalizável. Né? E é exatamente isso que gera algo que merece a nossa análise. A maior quantidade de mecanismos de controle social. Né? Eu acho que a Linnea levantou a mão de novo, Carlos. Agora eu vi. Pois não, querida. Eu acho interessante o senhor estar fazendo essa alusão da questão do poder de mercado e a ampliação da criminalização. Eu trabalho com criminal, eu trabalho em tribunal daqui do Amazonas, e é interessante como, no final das contas, boa parte das ANPPs e das transações penais, no final das contas, terminam em dinheiro. Sim. Então, você para e pensa que tem um monte de coisas pequenas que são criminalizadas e que, na verdade, acabam gerando uma renda. Isso é convertido em dinheiro. Então, quando você pensa no controle de mercado, é interessante você ver essa virada. O que é pequeno não dá para encarcerar, então vamos conseguir dinheiro. É isso aí. Obrigado, querida. Mas é isso aí. Tá? Aí a gente poderia fazer um outro debate bacana aqui sobre o sistema penal e tal, mas vamos adiante, senão o Carlos fala assim, pô, Graziano, tá chato hoje. Vamos tocar. Bom, então,
agora, cada vez afunilando. Por que há esse aumento do sistema de justiça criminal? Como que há esse aumento também? Isso quem fala muito bem é o professor João Ricardo Vanderlei Dornelles, meu orientador, né? Que um grande amigo, um grande pensador aí do Rio de Janeiro, da PUC, um cara fantástico. Ele diz mais ou menos o seguinte: há o surgimento de teorias que constroem a figura do inimigo, né? O terrorista, né? O narcotraficante, os seres demonizados, podem ser até os políticos, né? Que a partir de uma imagem pré-concebida e idealizada, estende isso para todos os grupos, para grupos sociais. Por exemplo, a imagem do terrorista, né? Você tem a todos os grupos islâmicos, árabes, iranianos, um terrorista em potencial. Você cria essa figura. Não interessa de onde ele é. Falou árabe, não, é terrorista. Por quê? Porque lá tem guerra. Né? A imagem estereotipada, preconceituosa dos imigrantes, né, que vem para cá para tirar emprego, isso é falsa ideia. Né? A ideia do narcotraficante, a criminalização, controle e repressão dessas pessoas, dessas populações, das populações periféricas, dos favelados, né, dos trabalhadores informais, né, dos desempregados. Então, há essa ideia preconcebida de que essa população tem a tendência de cometer crimes. Estas são as pessoas potencialmente fortes para cometer crimes. E aí a mágica acontece. Né? A mágica acontece. A transformação desses trabalhadores marginais, periféricos e vulneráveis em inimigos. Eles são os nossos inimigos. E aí, Carlos, a coisa fica fácil. É muito fácil prender, por exemplo, um cara que subtraiu um desodorante do que prender temporariamente, por exemplo, um cara com um Porsche que bate no outro e mata. Então, por quê? Porque aquele que subtrai um desodorante, ele tem o crime dentro dele. Ele é pobre. Então, ele tem mais potencialidade para cometer crimes. O outro não. Então, você alarga o sistema penal com muita facilidade. Essa é a mágica. E é exatamente nesse contexto de criminalização ampliada dos excluídos, né, e de práticas de extermínio que são aplicadas o quê? As políticas de segurança pública do eficientismo penal, de corte autoritário, né, no qual essa seletividade do sistema apresenta a sua faceta mais cruel. Então, é exatamente isso, é a seletividade do sistema onde ele vai atuar. Porque não me interessa prender uma pessoa. O que me interessa é prender milhares de pessoas. Não interessa para o sistema penal prender uma pessoa. Interessa ao sistema prender 800 mil pessoas. Né? Agora, a gente viu toda essa trama, né? Como que a gente aumenta o sistema, infla o sistema. Agora nós temos que dar um passo adiante, né? Eu acho que eu já estou falando uns 35 minutos, eu acho, né? Mais ou menos. Não sei se é isso. Mas eu quero, então, dar um passo aí, eu encaminho. Eu acho que é isso, né, Carlos? Estou com uns 35 minutos falando, 40? Já? Eu quero convidar, então, agora, e aí se alguém perguntar, eu vou tentando esmiuçar um pouco mais, tá, Carlos? Mas eu vou entrar, então, nos 3 pontos que eu acho importantes para a gente, assim, que eu preparei para a nossa fala. O primeiro ponto está na tese, tá, Carlos? É um ponto que está lá, tá discutido na tese. O segundo e o terceiro ponto não estão na tese.
Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, é o sistema penal como, e aí eu falei que ele é funcional à reprodução do capital, ao capitalismo, né? Então, nesse ponto, eu preciso explicar 3 coisinhas básicas, e se vocês quiserem, eu estou à vontade para falar um pouco mais sobre isso. Né? Que aí é a tese, mas a tese está ali, vocês podem ler. Né? Seria muito bom que vocês lessem e divulgassem esse trabalho. Primeiro ponto é o seguinte, dentro do sistema penal como um mecanismo de reprodução do capital. Primeiro ponto, consumo e destruição são equivalentes funcionais no processo de realização do capital. Então, consumo e destruição. Tem até psicanálise por trás dessa ideia. Né? O modelo capitalista de reprodução, ele necessita de uma atuação em 2 frentes. Mecanismos estruturais e mecanismos institucionais. Tá? É preciso políticas públicas para evitar problemas de criminalização. Muito bem. Mas é preciso o que também? Mecanismos institucionais. Polícia e parlamento. Para você manter aceso a ampliação dessa massa carcerária. É preciso você ter uma polícia atuante e um parlamento cada vez mais aumentando a criminalização. Seja aumentando penas, leis penais mais duras, processuais penais, etc, etc, etc. Ou seja, aí tem um autor chamado Francisco de Oliveira, tem um livro chamado Ornitorrinco, muito interessante. Né? Ele mostra claramente a dependência do capitalismo para o Estado. Ele diz assim, se o Estado sair do modelo capitalista, o capitalismo não dura uma semana. Então, por isso que é importante o Estado estar puxando o capitalismo. Tá? E, por fim, nesse ponto, para mostrar como que o sistema penal faz umbilical, né, serve à reprodução do capital, é preciso entender uma outra situação, que é a produção industrial militar e a necessidade do consumo destrutivo. Né? Então, por isso que eu falei primeiro, consumo e destruição são equivalentes funcionais. Vou tentar dar um exemplo mega rápido aqui. Mega rápido. Cria-se uma guerra. Pode ser na Ucrânia, pode ser no Irã, pode ser no Iraque, pode ser no México, pode ser no Brasil. Pode ser guerra contra as drogas, contra o terrorista, qualquer guerra. O que eu faço para o Estado declarou guerra a outro? O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma bomba. Essa bomba, como que é construída essa bomba? O poder público, com dinheiro público, vai na iniciativa privada e compra uma bomba. Ele pega essa bomba ou um tiro de fuzil e dispara esse tiro ou essa bomba. Essa bomba vai cair e vai explodir. Quando ela explode, o que ela está fazendo do ponto de vista econômico? Ela está gerando a necessidade de se jogar uma segunda bomba. Como é que eu faço isso? Pego o dinheiro público, vou até o privado, compro mais uma bomba, levo para o meu ataque e jogo mais uma bomba. Isso é o que a gente chama de atividade cíclica do capital. O capital precisa de tempo e espaço para reproduzir. Na falta de espaço, o que eu faço? Destruo o capital. Eu tenho que achar espaço. Eu posso achar espaço de diversas formas. Por exemplo, achando um mercado internacional. Certo? Eu posso criar tecnologia no Japão, pego uma matéria-prima do aço no Brasil e faço o automóvel na Alemanha. Junto as 3 e vendo para a África. Criei um novo mercado. Para nós aqui, o que interessa? O que interessa isso? Interessa porque quem imaginou que você vai fazer matéria-prima de preso?
E preso hoje é matéria-prima para o sistema penal. Você como? Privatiza presídio. Você aumenta o problema, o medo nas cidades a partir do problema do traficante, do negro que está na rua, está isolado na rua, está cometendo crimes. Eu tenho que ter segurança do pobre, do favelado, do excluído, do desempregado, do nosso inimigo. Nosso inimigo precisa ser o inimigo. Qual é a lógica do inimigo? Eu preciso combater o inimigo. De preferência, eu posso excluir o inimigo. E excluir o inimigo, eu posso matá-lo. Mas se eu matar, eu não tenho matéria-prima para reproduzir o meu capital. Então, eu prefiro não matar o meu inimigo. Eu prefiro colocar dentro do sistema prisional. Se vocês quiserem, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor isso aí e dar mais exemplos. Tá? Bom, então, isso é o discurso dentro da tese, tá, Carlos? Mas eu tenho mais 2 discursos para a gente finalizar. O primeiro deles, que aí é a ideia minha. O terceiro não é ideia minha, e eu vou dizer quem são os idealizadores disso, mas tem muita relação. Esse segundo ponto, que eu imagino, a ideia que eu tenho é o seguinte: o sistema penal serve para a contenção dos mais pobres. Ele serve para quem está na rua. Você, dentro de casa, será controlado pelo Estado. Então, vejam só como isso também gera um grande mal-estar. Né? O Estado garante dá segurança jurídica aos contratos. Por isso que hoje a ideia de que as pessoas estão cada vez mais dentro de casa. Elas trabalham dentro de casa, elas fazem negócios dentro de casa, elas têm lazer dentro de casa, fazem compras dentro de casa, seja compra para o e-commerce, seja compra de supermercado, não precisa sair de casa. Mas não precisa sair de casa quem tem condições de ficar em casa, quem trabalha em casa e vive dentro de casa. Mas tem uma grande massa da população que está na rua, porque tem que trabalhar nas fábricas, tem que trabalhar em locais e tem que transitar pelas ruas. Aí nós criamos 2 blocos, o que estão dentro de casa e o que estão fora de casa. O sistema penal, o sistema legal que dá legitimidade para tudo isso é o direito, é o que nós estudamos. Só que o sistema que atua dentro de casa é o direito civil, são os contratos. Zelar pelos bons contratos, pela lisura, pela seriedade, pelo cumprimento dos contratos. O Estado atua ali de forma legal. E atua de forma legal e legítima também nas ruas, mas não mais com o direito civil, mas com o direito penal. Quem está na rua é a polícia. A polícia prende, a polícia mata. E aí você, mais uma vez, vai criminalizar quem? Os inimigos que estão na rua. E eu não quero chegar perto dos inimigos, por isso eu fico dentro de casa. Essa é a segunda face perversa desse sistema penal, dessa forma mais uma forma de controle social. Então nós temos você, de forma funcional, permitir que o sistema penal seja um dos artífices da reprodução do capital. 2, ele serve o controle social para fazer a exclusão e a atuação direta das polícias. E num terceiro ponto, e último, e aí realmente eu encerro, que eu quero chamar muito a atenção de vocês, isso também não está na tese, e eu quero achar aqui o nome dos professores, que eu li um trabalho muito bacana, são 3 professores, um chama a professora Ana Clara Elesbão, o Augusto Jobim, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e o Felipe da Veiga Dias, que se não me engano ele é espanhol. Né? É um trabalho muito interessante que chama-se Governamentalidade Algorítmica e Novas Práticas Punitivas. Tá? Eu não vou me estender aqui, Carlos, mas eu acho muito importante trabalhar esse tema,
e aí eu realmente já encerro, o Carlos já está coçando o olho aí, deve estar com sono, assim, de me ouvir falar, mas ele trabalha com uma ideia da lógica algorítmica, né? Ou seja, passa por compreender, e aí é basicamente isso que eu quero lembrar aqui, né? Que essas formulações matemáticas que são utilizadas nesses processos de automatização das decisões são elaborados por seres humanos. Quem tiver curiosidade nisso, tem um... É bem bacana, Carlos. Digita no Google, assim, né? Carros não tripulados, não pilotados, alguma coisa assim. Análise crítica, uma coisa assim. E você tem agora o Google, né? O Google tem o carro Google, tal. E a ideia a ideia crítica é assim, para mostrar como são seres humanos, né? O carro vai bater fatalmente, vai bater em alguma coisa. Por exemplo, uma motocicleta está na contramão, um caminhão está na contramão, tal. E aí o carro tem que estar preparado para reagir a esse estímulo, né? Quando ele vai reagir para esse estímulo, ele vai sair para a direita, para a esquerda, vai frear, vai fazer o quê? Só que na direita tem um cachorro, na esquerda tem uma senhora. Se ele frear o carro de trás, que tem uma criança, sabe? Eles colocam problemas para que aquela definição do carro sem o piloto dê a melhor solução para o caso, né? O que o ser humano faria em determinadas situações. Só que quem faz essa programação, Carlos, é um ser humano. Quem vai dizer o limite ético de determinada conduta é um ser humano. E esta programação, evidentemente, está recheada de mecanismos preconceituosos, de raça, de sexo, de idade, de extrato social, de sentimentos humanitários por animais, por exemplo, né? Então, por que se fala isso? Porque esses mecanismos, esses modos, né, essa lógica, ela se baseia numa suposição a priorística de que padrões similares representam tendências de repetição. Olha que interessante. Ou seja, o objetivo é identificar correspondências entre elementos compatíveis e utilizar esses elementos para inferir constatações. Aí você otimiza tudo isso, realiza planejamentos para fim de quê? Predição. Para saber o que vai acontecer no futuro. Então são outro termo que é utilizado não é headlines, é head limits, alguma coisa assim, eu não lembro agora a expressão que eles usam, que é uma expressão inglesa, que se fazia na Inglaterra, eles limitam determinados setores da cidade com linhas vermelhas, né, por questões imobiliárias, de venda de imóveis e tal. Só que começou a se usar o quê? Essas limitações de áreas para definição de crimes. Então você tem determinadas regiões das cidades limitadas espacialmente. Então, esse novo tipo, que é o que eles chamam de a vigilância de dados executado por sistemas informáticos. Ou seja, é a terceira maldade do sistema. É a terceira maldade do sistema. Porque você atua com políticas públicas de segurança ou políticas de segurança pública. Você tem uma determinada região no mapa da cidade em que você sabe, lá em Criciúma, né, Carlos? Tem a região do trem ali, do trilho, né? Aí você fala, não, quando eu cheguei lá em Criciúma, 2008, né, 2005, 2008, não, a região do trilho é perigosa, lá tem muito traficante. Era famoso isso. Mas por quê? Aí eu passei na tal região do trilho. O que é a região do trilho? Quem é que mora mas ao lado, né, Carlos?
é questão de 2 metros, 5 metros do trilho. As crianças ficam brincando no trilho do trem. Lá tem trem que fica transportando carvão, né? Tem comunidades ali. Quem é que mora ali? Vocês acham que tem mansão ali do lado do trilho? Não, né? Então, aquela região geográfica fica mapeada, você sabe, na cidade, aquela região do tráfico, essa região assim. Mas você vai ver, são as regiões que tem os excluídos. Aí vocês acham que a polícia vai atuar onde? Hein, Carlos? No Pio Correia? Que é uma região nobre da cidade? No centro da cidade? A polícia vai atuar lá se tiver um furto de casa, um roubo. Entende? Mas a polícia vai atuar ostensivamente onde? Nas regiões geográficas que estão delimitadas na linha vermelha. Não é? E os algoritmos, eles fazem isso. Então, são os algoritmos agora que fazem uma seleção de elementos, ainda que vocês não saibam, ainda que nós não saibamos, nós estamos constantemente sendo monitorados. Vocês já devem, vocês são muito mais tecnológicos que eu e o Carlos, né? Vocês vivem, né? Vocês são nativos digitais, né? A maioria aqui. Eu sou, aqui a gente chama, nós somos imigrantes digitais, né, Carlos? Mas vocês sabem que se vocês começarem a falar sobre Disneylândia perto do teu celular, hotel, viagem, geladeira, daqui a 5 minutos vocês estão recebendo mensagem de geladeira, promoção de carro, de viagem, de hotel, de Disneylândia, seja o que for. Nós estamos eu já vi levantar essa mão, tá, Linei? Só deixa eu terminar aqui. E não sei se é só a Linei que está levantada a mão. Mas, enfim, nós estamos constantemente sendo vigiados. E se alguma coisa aparece no teu Instagram de mensagens patrocinadas, seja lá o que for, é porque vocês, em algum momento, clicaram em cima de algo que interessa a vocês. Seja luta, seja carro, seja sexo, seja lá o que for, aquilo começa... E de onde vem isso? É porque tem alguém ouvindo vocês? É evidente que não. É lógico, a polícia sabe fazer isso, escutar, tal. Existem imagens, né, que a pessoa consegue pegar pela câmera, mas não é esse o fundamento. O fundamento é algoritmo. São fórmulas que o que eles chamam, aqui no texto que eu falei para vocês, eles chamam, é uma caixa preta, ninguém sabe como eles formulam isso. Sejam essas formulações de algoritmos, seja para bancos, para saber se você é um bom cliente, ou para ver se você pode ser um potencial criminoso. Então, esses 3 pontos, professor Carlos, um da tese e 2 fora da tese, são situações assim, que me chamam muita atenção e que me parece relevante para o tema aí e o controle social, que é o tema proposto aqui. Eu acho que eu cheguei a quase 1 hora falando, cheguei uns 50 minutos aqui falando. Tentei correr o máximo para não perder a objetividade, mas talvez eu tenha atropelado. Certamente eu atropelei alguma coisa aqui. Mas eu estou inteiramente à disposição, Carlos. Obrigado, desculpa aí a correria, a forma que se alguém não entendeu, a culpa é exclusivamente minha, tá? Obrigado, querido. Estou à disposição de vocês. Tá certo. Então, muito obrigado, Graziano, pela sua exposição, né? E agora, então, a gente tem um momento, pessoal, ainda que não vamos nos alongar muito, né, mas um momento para, eventualmente, alguém fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida e tal. A Linei já está inscrita ali, então, enquanto ela faz a pergunta, quem também tiver, né, esse desejo pode fazer. E de preferência, de viva voz, né? Mas se quiser também fazer a pergunta por escrito, a gente pode ler a pergunta ali na caixinha de diálogo, tá bom? Linei. Professor, primeiro, desculpa, porque eu perturbo muito esse assunto, eu acho extremamente interessante, eu estou cruzando com algumas conceituações há pouco tempo lendo, como a questão da
mentalidade, acho que é do Foucault, né? E eu não consigo desvincular essa parte final da sua explicação com a ideia da necropolítica. Porque a partir do momento que você faz essas separações de criminalidade, de controle de tudo mais, na verdade você também está colocando faixinhas dizendo quem importa e quem não importa. Então, realmente a ideia de necropolítica eu não consigo desvincular essa sua explicação dessa outra conceituação. É somente isso. Se o senhor vê a mesma coisa, porque eu estava tentando abrir a sua tese aqui, tá? O meu computador está meio ruinzinho, para ver se eu achava, para ver se na sua tese o senhor discutia a necropolítica dentro disso daí. Não chego a discutir, porque principalmente aquele Mambembe, né? Como é que é? É um nome diferente dele, né? Assim, diferente para nós, assim, pronunciá-lo, né? Mas a necropolítica, eu usei, que aí eu nunca estudei a necropolítica, né? A gente tem a ideia, mas a ideia é essa mesmo, né? Eu transitei um pouco por George Agamben, né? No Homo Sacer, alguns livros, não só o Homo Sacer, mas alguns outros livros do George Agamben. Tá falando ali a Kelly. Mas não sei se a Kelly quer falar alguma coisa. Mas, enfim, essa submissão da vida, né? Vamos dizer assim, essa capacidade de estabelecer parâmetros, né? De uma submissão da vida pela morte, né? Que a necropolítica, que tem relação evidente com tudo isso que eu estou falando, né? Isso é fundamental, me parece, para análise, porque o que eu estou tentando mostrar aqui, Ney, é algo que não é dito, né? Porque as pessoas falam, não, existe uma macrocriminalidade, existe uma massa de encarcerado. Nossa, a massa de encarcerado aumentando cada vez mais, e os 800 mil pessoas presas hoje no Brasil, não é verdade, é mentira, porque 800 mil pessoas é o saldo do que entrou e do que saiu no ano anterior, até 31 de dezembro. Então, transitou pelo sistema prisional certamente mais de 1,5 milhão de pessoas. Sem contar as pessoas que não transitaram pelo sistema, não estão cadastrados no sistema, e as pessoas que estão nas leis, por exemplo, a 9.099, transações, suspensão de processo, a NPP, elas não entram nesse conto dos 800 mil presos. Há algum tempo atrás, quando eu fiz o meu pós-doutorado, eu tenho esses dados lá cadastrados, os dados oficiais daí também, né? São dados oficiais, davam conta que por ano transitava pelo sistema de justiça criminal 4,5 milhões de pessoas. E naquela época, mais ou menos, isso foi em 2015 que eu terminei o pós-doutorado, aí teria que ver os dados direitinho, não quero, mas eu vou chutar aqui, estava em torno de 600 mil pessoas presas. Passou 2015, 9 anos, 800 mil. Não aumentou 200 mil pessoas no sistema. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, eu fazia um cálculo na época de 500, 600 mil pessoas, isso dados oficiais, mas no sistema que transitou era 4,5 milhões de pessoas. Hoje tem 800 mil, seguramente muito mais pessoas transitam pelo sistema de justiça criminal, né? E essas vidas matáveis, né, tem uma relação total com o que a gente tem discutido aqui. São as vidas supérfluas, né? São as pessoas que só têm interesse por conta do sistema econômico. Elas geram alguma coisa importante, senão exclui, elimina, né? Pode eliminar prendendo ou matando. Isso cabe o interesse, só isso. Qual o interesse? Graziano, deixa eu te fazer uma pergunta também aqui. Essa questão, né, que tu discutes é uma questão muito sensível, né? Porque as pessoas, elas têm uma relação com a questão da criminalidade muito subjetiva, né? A gente
a gente vê, né, porque o noticiário sempre traz, né, você mesmo lembrou agora aqui o cara do Porsche, né, o empresário do Porsche, né, que foi até noticiado pelo Estadão como o Porsche matou uma pessoa, né, como se o Porsche, né, quando é o pobre é dado o nome, mostrado a cara dele algemado, entrando no camburão, e quando é o Porsche, é o Porsche, né, e então a sociedade também legitima muito isso, né, porque isso beneficia uma parcela privilegiada da sociedade, na qual muitos de nós também estamos inseridos, né? E a visão, então, ela é muito intuitiva, mas a gente, né, que está dentro de um contexto de uma universidade, de um curso de direito, né, de um mestrado, a gente tem que buscar essas visões, né, que a visão que você traz é uma, né, da criminologia crítica, né, que tenta observar, né, o funcionamento disso, né, como um todo, né, e não só na questão individualizada, né. A gente vê muitas vezes, né, como nesses casos que são noticiados, por exemplo, o caso do estupro lá cometido pelo jogador de futebol, né. Então, as reações quando foi concedido fiança, né, reações assim muito desesperadas, né, algumas leituras um pouco equivocadas, né, ou seja, parece assim que a gente é jurista, mas jurista até que alguém comece a ter um pânico público, né, e que você precisa se associar àquele pânico para mostrar que você é contra o crime, que é óbvio que nós somos contra a violência, né, mas você está fazendo uma análise do funcionamento do sistema como um todo, né, e buscando a sua racionalidade dentro do sistema capitalista, né. Eu sou muito grato assim por ter feito pós-graduação ali na UFSC, né, e ter estudado com a Vera Regina Andrade Pereira, né, que ela, na disciplina dela sobre esse tema, ela apresenta a gente essa literatura, né. Então a gente tem condições de sair desse maniqueísmo, né, que individualiza a responsabilidade das coisas, né, que é uma dimensão pequena do problema, né, que, na verdade, o funcionamento do sistema só pode ser compreendido quando a gente, por meio dessas leituras desses autores de criminologia crítica, né, a gente dá como se fosse assim, uns 10 passos para trás, né, e começa a enxergar não só a árvore, mas a gente enxerga assim, o todo. Né? Então, eu sou muito agradecido. Mas essa literatura, ela não circula muito, né? Ela circula nos meios acadêmicos, dentro de uma determinada linha, né? E essa tua palestra, eu acho que ela serve muito como um convite, né, para as pessoas que estão aqui começando a sua trajetória no direito, né, para que elas se sensibilizem, né, de que o problema tem um nível de sofisticação e de complexidade que transcende a responsabilização individual de alguém que comete um ato de violência, né? Ou seja, que o sistema tem um funcionamento, gostemos ou não, queiramos ou não, né? Um funcionamento que é um funcionamento que tem uma lógica própria, que é uma lógica complexa e sofisticada, né? O final é um final muito sujo, né? Violência, tortura, né? Facções como uma reação a isso, né? Que foi uma realidade que surgiu aí nos últimos 30 anos, né? Mas o sistema, para a gente compreendê-lo, a gente precisa de ferramentas conceituais e teóricas que são realmente sofisticadas. E eu estava, né, pensando aqui, né, que tudo isso, né, serve para a gente fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Ou seja, porque esse tema, a todo momento, ele é manejável, né? Como você falou, né, o funcionamento do sistema depende de uma retroalimentação, né? E aí, lembrando só os últimos anos, né, eu me lembrei de algumas coisas, né? Por exemplo, quando Sérgio Moro foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né, ele apresentou um pacote anticrime, e ele, retoricamente, né, chamou de pacote anticrime, né? Então era como se quem fosse crítico do pacote dele seria pró-crime, né? Uma jogadinha dele maniqueísta, né? E esse pacote previa, né, por exemplo, a legalização do extermínio, né, das populações periféricas, com aquilo que ele colocou como ampliação do excludente de ilicitude. Ali a gente esteve assim próximo porque, veja, sem aquilo que o Sérgio Moro queria colocar, a polícia já extermina a população periférica e negra. Ali em São Paulo, agora, o governador está se inspirando naquele Bukele de Honduras,
nitidamente, ou seja, ele está querendo aparecer como uma alternativa, né, a um governo que é mais sensível a essa discussão, né, e ele deixou a tropa dele exterminar 56 pessoas nos últimos 2 meses em São Paulo, né, e para aparecer como um cara implacável, porque certamente ele tem pretensão de ser o substituto, né, da via política de extrema-direita no Brasil, que ficou inviabilizada ali pela inelegibilidade do Bolsonaro, né, decretada pelo TSE, né? E então, veja, né, o Sérgio Moro veio com aquele pacote anticrime, né? Agora, por exemplo, a discussão, eu queria ouvir a tua análise, como é que tu, como que é um cara especialista nessa discussão, e é um especialista teórico, e é um advogado criminalista, né? Acho que não, talvez não sei se ficou bem claro quando eu te apresentei, que tu trabalhas, o teu escritório trabalha com mais coisa, mas tu és o advogado no escritório que trabalha, né, com questão criminal, então tens aí a tua atividade prática forense, né? Por exemplo, a discussão do momento hoje, uma coisa que está em suspenso hoje no momento, porque essa tua visão que tu traz é a visão de todo, né, que serve para a gente entender o funcionamento como um todo, mas a cada momento existe, vamos dizer assim, uma pequena batalha sendo travada, né? E a batalha que está sendo travada agora, que eu acho que os jovens aí estão acompanhando, é a batalha da descriminalização do porte, né, de maconha, né? Ficou reduzida a maconha, né? Por meio do Supremo Tribunal Federal. E foi pedido vista, então ficou em suspenso, né? Você tinha uma lei que tinha uma redação tal, né, que permitia, né, uma grande margem de seleção, né, a ser realizada pela polícia e pelo Poder Judiciário, né, porque não estabelecia ali critérios, e aí o STF entendeu por bem de que dizer quanto era seria uma forma de melhorar, né? E aí a reação a partir do Rodrigo Pacheco, com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, colocando na Constituição, né, a criminalização de qualquer quantidade. Como é que tu está vendo esse debate, né, agora, que é o debate do momento, e que tem, né, não é uma discussão secundária, porque a criminalização de jovens, né, por tráfico de drogas é um grande manancial, né, que alimenta, né, o sistema prisional. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigado, Carlos. Só para lembrar, né, é engraçado essa história do Porsche, como tu falasse algumas coisas assim, né? E quando a gente faz essa defesa de alguma situação e você fala assim, o cara que furtou o desodorante foi preso, né? É engraçado porque quando a gente faz essa defesa, infelizmente as pessoas não têm essa noção. É lógico que para tu chegar nesse raciocínio todo que tu fizesse, precisa de alguns anos de estudo. Infelizmente as pessoas não têm 1/10 desse teu estudo, né, para chegar nesse raciocínio. Mas quando você faz esse tipo de raciocínio, as pessoas falam, tu é defensor de bandidinho, então, né? Então, vulgariza o raciocínio, né? E outro ponto que chamou a minha atenção com relação ao Sérgio Moro é que naquele pacote anticrime, né, como se houvesse a possibilidade do pacote pró-crime, né? Mas tinha também, além disso que tu falasse, a história da prova, da possibilidade da prova ilícita. Não sei se tu lembra. A possibilidade da prova ilícita, cara. Para fins, como é que ele falava? Para fins legítimos, alguma coisa assim. Cara, é o caos total. Mas, enfim, esse tema aí, Carlos, da droga, talvez eu já responda com uma frase bastante simples, né? Não tem que criminalizar nada de droga. Talvez isso já me coloque numa posição suspeita para falar. Mas, porque não tem sentido, como a Linei falou agora há pouco, essa menina, né, lá do Amazonas, falou, os acordos de persecução penal, que são esses mecanismos importados, tal, que vieram para o Brasil, a Lei 9.099, transação penal, tudo acaba em dinheiro. Mas é evidente que tem que acabar em dinheiro. É assim, o sistema é assim, nós vivemos um modelo capitalista. O direito penal, na minha avaliação, ele deveria existir tão somente para momentos pontuais, para crimes onde tem violência contra a pessoa. Talvez animais, né? Mas
aquele instante é que serve o sistema penal. É como teus 2 filhos estavam brigando dentro de casa. Você pega todos os 2, bota cada um no seu quarto, prende os 2, acaba a brincadeira. Acabou. O sistema penal deveria funcionar assim. Mas você não vai deixar os guris ali o final de semana inteiro. Né? Você vai chamá-los, vai dizer, fulano, e aí, o que houve? Vamos resolver isso aqui? Né? É lógico que eu estou mimetizando, eu estou fazendo uma alegoria aqui, né? Não que o sistema penal vai fazer isso, mas é próximo disso. E a questão de droga, a quem interessa a criminalização das drogas? Me parece que essa é uma pergunta-chave, cara. A quem interessa? Interessa ao policial corrupto, ao político corrupto, né? A determinados traficantes. A eles interessa porque isso valoriza o seu trabalho. Então, a ideia que o Rodrigo Pacheco teve, a brilhante ideia, é de legitimação do sistema que está aí. Na minha avaliação, eu sinceramente não sei se ele pensa assim mesmo. Ele fez um cálculo político. Porque muitas pessoas se elegem com o discurso que como é o nome do governador ali de São Paulo, né? Está fazendo. Foi assim que foi eleito o governo anterior, a partir do discurso de lei e ordem, de uma polícia. Todos esses políticos eleitos, eles dão carta branca à polícia, porque, infelizmente, a nossa sociedade é extremamente autoritária. E tem esse... Não quero entrar nesse debate, mas, de toda forma, esse viés cristão, né, moral, de moralismo cristão, né, de que tem que atacar. Né, e eu acho uma coisa assim, esses dias eu tenho aquele pastor do Rio de Janeiro, que é deputado federal do PSOL, eu acho ele maravilhoso, né? Eu esqueci o nome dele também, tu que é bom de nome. Mas Henrique Vieira. O cara é genial, ele é genial, né? E ele fala muito disso, né? Que religião é essa que prega o ódio, prega isso? Então, me parece, eu não sei sinceramente por que o Pacheco fez isso. Não sei se ele acredita que essa seja a solução ou ele foi impelido por razões político-eleitorais, né? de controle, né, do Senado, de controle da Câmara, de controle do Congresso, né? Talvez seja por aí, porque não tem sentido isso. Tem o enfrentamento contra o Supremo, né? E aí eu já faço a minha guinada para o Supremo. Quando ele quer limitar, né? Fazer um limite, se não me engano, ele estava em torno de... Uns falavam em 40 gramas, né, de maconha, tal. Eu não lembro bem. Mas eu acho um problema isso. Né? É difícil falar sobre isso, sabe, Carlos? Porque há pouco tempo atrás eu não faço muito tráfico, né? A minha advocacia não advoga muito nesse sentido, porque eu tenho 33 anos de advocacia e não foi uma área assim que eu me dediquei, assim, pegar clientes, tal. Então a gente fica desconhecido na área, então não advoga muito nessa área. E por questões pessoais, assim, é muito difícil o profissional se envolver com um determinado tipo de criminalidade e tal. Mas, enfim. Mas, de vez em quando, eu pego uma coisa ou outra com relação à droga e tal. E esses dias, eu peguei um cliente que foi apreendido aqui na Beira-Mar com 700 gramas de maconha. Né? O Ministério Público o denunciou por uso. Então, ele foi interrogado. E um menino aqui, mora aqui um menino simples, né? Eu defendi gratuitamente, sem problema nenhum. E o Ministério Público percebeu o quê? Que ele é um guri, ele é professor ele tem projetos comunitários, não sei o que tal, é um guri esforçadíssimo, né? E ele falou o seguinte, olha, os 700 gramas de maconha eu utilizo de 4 a 6 meses. Assim evita eu ir ao local e comprar. Tu entende? O promotor fizemos um acordo de não persecução penal, foi feito.
tudo certo, tudo resolvido, ele está tranquilo. Não é bacana isso? Precisa limitar. Agora, ele teve a sorte de cair na mão de um delegado que entendeu, não prendeu, o promotor entendeu e fez algo bastante razoável, e ele seguiu a vida dele, tomou um susto, mas ele vai parar de fumar maconha? Você acha que ele vai parar de fumar maconha? E realmente eu tenho certeza que era para consumo dele próprio. Então, eu acho perigoso, por isso que eu acho perigoso você limitar a quantidade. Porque, vamos supor que limite em 40 gramas. Aí o cara foi pego com 41 gramas. E aí? É tráfico? Então, não é só a quantidade que vai determinar, né? Há muitas decisões judiciais, talvez o que no final das contas vai ser até 40 gramas não se discute, vai ser consumo próprio. Beleza. Acima de 40 gramas, você vai ter que ter outras circunstâncias que demonstrem, então, que havia ou aí porque a lei diz isso, né? O artigo da lei diz isso, né? A forma como foi preso, o local, as circunstâncias, os equipamentos. Porque às vezes você está com 1 grama de maconha dentro de casa, mas você tem balança de precisão, você tem dinheiro miúdo, você tem interceptação telefônica marcando encontro para entregar 1 grama de maconha, de cocaína. Então, 1 grama, ainda que seja gratuitamente, pode ser tráfico. Então, como tu disseste, você vulgariza o debate. Você bota o debate num patamar que ele não deve existir, na minha avaliação. Né? Eu acho que, em certa medida, se o Supremo definir isso, se ele definir 40 gramas, 50 gramas, 60 gramas, e dizer, olha, até isso é uso, e acima disso tem que ter outros elementos, e aí vai ser ainda que tenha outros elementos abaixo de 40, não tem problema, vai ser uso. Então o cara pode pesar um pouquinho, ter uma balança de precisão, para pesar o seu cigarrinho que tem 3 gramas. Então eu divido já em potinhos de 3 gramas. Não é para vender, é para consumo. Não entraria nisso. Agora, passou de 40 gramas e tem outras circunstâncias, né? Aí vai para o tráfico. E aí vai ter que analisar. Mas, no fundo, Carlos, me parece que essa minha visão é um pouco prejudicada pela minha primeira ideia de que não me parece que a resolução do problema do tráfico de drogas tal está na segurança pública, está no sistema penal. É um problema de saúde pública e deve ser analisado como tal. Né? E aí teria uma discussão belíssima, né, que eu não sou especialista assim, nessa área da sociologia, mas do mercado ilícito das drogas tal, né? Que aí o Kant aí da UF, ele trabalha muito bem com isso, né? Tem muita gente que trabalha forte com isso. Não sei se te respondi, mas... Não, beleza. É importante, né, saber, porque isso está sendo debatido, né? É muito interessante ter a opinião de alguém que está atuando, né? Tem a reflexão de fundo e está atuando, que eu acho que é a melhor visão, né? A Linei tem uma última pergunta e aí nós vamos encerrar, então. Eu comecei a achar graça quando o senhor estava falando sobre Petrecho, porque eu vi uma sentença de uma magistrada daqui do Amazonas que ela trabalha na vara especializada de tráfico. Uhum. E a polícia... É aquelas abordagens bem suspeitas que a polícia diz que a pessoa abre o tapete, entra na minha casa, vai ser muito legal, etc e tal. E ela inocentou uma pessoa porque a polícia disse, porque ele tem petrechos, tem balança de precisão, tem linha, tem isso. Ela falou, eu tenho tudo isso na minha casa. E para ser bem sincero, gente, eu também tenho. Aliás, qualquer pessoa que já fez o mínimo de dieta vai ter uma balancinha de precisão, entendeu? Um kit de costura em casa e saquinho. Todo mundo tem um saco cheio e outro saco, principalmente aqueles que têm um espírito de pobre, igual a mim, que guarda um saquinho do supermercado um dentro do outro, guarda para poder ter, para virar lixeira. Então, os petrechos em si, não dizem se você não tiver um contexto muito bem amarrado. Mas eu estava falando inicialmente sobre o autoritarismo, né?
a palavra da polícia em relação ao tráfico geralmente é dado com mais força. E você vê todo esse sistema de controle sendo jogado um em cima do outro. Coloquei aqui no chat, eu tinha colocado no chat, sobre a hipocrisia. Porque o senhor falou, é questão de saúde pública, com certeza. Assim como o álcool e o cigarro, porque é questão de autonomia de vontade. Você não pode criminalizar uma pessoa que gosta de usar uma determinada coisa e que não tem violência. Então, efetivamente, você tem que ver a quem isso está servindo. Né? Você tem que ver a quem está servindo. É só isso. Muito obrigado, professor. Adorei a sua abordagem, achei maravilhosa. Eu vou dar uma lida com muito carinho aqui na sua tese, que está bastante interessante. Obrigado, querido. Tá certo, então. Bom, então nós vamos encerrando, né? Já são 11h30. Eu quero agradecer profundamente ao professor Dr. Sérgio Graziano, né? É sempre uma satisfação te rever, né, Graziano? Somos amigos aí, bons amigos, né? Verdadeiros amigos de longa data. Eu fico aqui muito feliz, né, de que a gente possa ter tido nessa manhã a oportunidade de conversar com alguém que tem essa leitura teórica e tem essa atuação prática, né, em torno dessas questões que envolvem o sistema criminal, tá? Deixo aí para você fazer uma saudação final e aí a gente já encerra. Carlos, querido, obrigado, querido. Aliás, teu cabelo tá ficando branquinho mesmo, hein, cara? Tá pior que o meu já. Tá quase igual o meu, ó. Mas, gente, eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra. A última vez eu até pensava que era a Linei que estava numa outra palestra, uma outra conversa que eu tive com teus alunos, mas era uma pessoa de longe. Quando eu falo de longe é porque lá no Amazonas é longe, né? Então tinha uma outra pessoa de longe, assim, que me lembrou, mas eu acho que não era, não. Mas, enfim, Carlos, tem 1, 3, 4, 5, 6 e mais 27 pessoas. Uhum. Dito que era normal ter 15, 20 pessoas, nós já estamos com mais de 30 aqui, ainda, né, no final. Então, é sinal pelo menos que o pessoal tem paciência, bastante paciência para ouvir. Tá? Mas eu que agradeço, para mim é sempre uma honra, é uma felicidade, uma alegria estar aqui contigo, né? Sempre tens um espírito acadêmico de debate, né? Não é uma área que tu fale, mas tu transita muito bem, né? E infelizmente, né, desde 2018 eu saí da academia, estou só advogando, a gente vai perdendo aquela coisa de escrever artigo, pesquisar, discutir com alunos e alunas e produzir textos, né, que é muito bom. Eu escrevi alguns textos contigo, quer dizer, na verdade tu escrevia, eu só fazia alguma coisa bem pequena, mas eu te agradeço muito, estou sempre à disposição, espero que uma hora possamos fazer um presencial, né, que é bacana, depois sair, dar uma volta aí na orla de Niterói, né, conhecer aqueles fortes, aqueles visuais maravilhosos lá em cima daquela pedra que dá para ver o Rio de Janeiro do outro lado. Nossa, é lindo demais isso aí. Se puder, pode convidar que eu vou, tá? Obrigado a todos pela paciência, espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição, tá, Carlos? Se alguém precisar de alguma coisa, alguma leitura, algum nome, alguma coisa aí de autores, estou à disposição e agradeço imensamente essa oportunidade, tá? Beijo a todas e a todos. Obrigado, gente. Valeu.